Oi, eu me chamo Daniela. Enquanto eu gravo essa vídeo, eu vou contar a história pra vocês que aconteceu comigo. Gente, quando eu era criança, na verdade, quando eu era pré-adolescente, acho que eu tinha em torno de uns 9 a 10 anos. Eu não sei se é pré-adolescente de 9 a 10 anos, mas acho que eu tinha em torno disso. A minha mãe, ela vivia um relacionamento com um cara. Talvez algumas pessoas vão não aceitar o que eu vou dizer aqui, gente, mas eu me sinto curada em relação a isso. Mas até alguns tempos atrás, alguns anos atrás, eu não me sentia curada em relação a isso, mas hoje eu já me sinto curada em relação a isso. A minha mãe vivia com um cara no qual ele não era um homem, assim, não era um pedaço bom pra mim, e nem pro meu irmão, né? Ele levava a gente pra fazenda, né? Naquela época a gente era bem pobre. A minha mãe se casou com ele, e tipo assim, porque geralmente, minha mãe se casou com ele não foi por amor, foi mais por necessidade mesmo. Então, quando a minha mãe se casou com ele, a gente foi morar numa fazenda. E lá naquela fazenda, assim, no começo tudo foi muito tranquilo. Quando foi passado o tempo, as coisas foram mudando, sabe? E assim, ele começava a analisar, a me tocar. E quando eu começava a contar isso pra minha mãe, ele tava tentando matar a minha mãe. A gente morava na fazenda, muito longe da cidade. Aí, uma vez, ele batia muito na minha mãe, muito mesmo. Mas ele deu um tiro no pé da minha mãe, sabe? Eu tinha muito medo. E assim, ele agredia meu irmão era pequeno, ele era 4 anos mais novo que eu. E assim, ele agredia meu irmão. E ele também aliciava meu irmão, sabe? E assim, eu sofri esse transtorno por muito tempo. Então assim, hoje eu tenho uma filha. Então assim, eu digo pra vocês, isso eu digo de exemplo, gente, hoje eu tenho uma filha. Hoje eu sou casada, sou mãe solteira, você vai saber que eu tenho relacionamento agora, eu não tenho mais relacionamento. E assim, eu tenho cuidado extremo. A minha filha, ela, assim, eu tenho cuidado com ela em todos os sentidos. Tanto a questão do meu casamento e, mas eu não confio no seu marido, confio, mas é tudo que eu sofri, eu tomo cuidado extremo. Então assim, é complicado, sabe? É complicado. A gente já passou por isso, a gente já passou por esse tipo de situação, é difícil. Às vezes as pessoas julgam, a gente só sabe quem passou, entendeu? Então assim, a minha mãe, até um certo tempo, ela começou a desconfiar, sabe? Ela começou a desconfiar, ela começou a desconfiar, né? Porque ela começou a ver alguma atitude minha. E daí eu lembro até hoje que ela chegou em mim e começou a fazer as perguntas. Se estava acontecendo alguma coisa, eu falava que não, porque eu tinha muito medo. Que ele falava pra mim assim, que ia matar eu, minha mãe ia matar todo mundo e ia fugir. E eu falava pra minha mãe que não. Aí tá. Até que um dia minha mãe foi se mudar pra outra fazenda, não tinha escola. E daí eu precisei morar na casa dos meus avós por um certo tempo, né? E daí, né, eu achei muito bom quando eu tive que morar na casa dos meus avós por um certo tempo. Aí beleza, gente. Sabe quando eu fui conseguir ser aberta pra minha mãe contar tudo pra ela? Depois de adulta, que eu já tinha me casado, entendeu? Isso tem mais ou menos uns 8 anos que eu consegui contar pra minha mãe que tinha acontecido. Eu tava casada, e daí minha mãe foi me visitar, eu não morava aqui, eu morava em outro estado, e daí minha mãe foi me visitar lá, e daí a gente conversando, eu acabei que a gente conversando lá, eu desabafei pra ela, sabe? E falei pra ela que quando eu era criança, eu tinha acontecido isso, ela não teve cuidado comigo, e daí eu contei pra ela, ela chorou muito, entendeu? Chorou demais, e ela falou assim que teve um certo período que ela até tinha desconfiado dela, tinha perguntado pra mim, tinha falado que não, aí eu falei pra ela que ela deveria tomar mais cuidado, porque eu tinha muito medo dele fazer alguma coisa que eu não tinha contado, entendeu? Então assim, hoje eu tenho minha filha, e eu tenho, sabe, muito cuidado com ela, eu tenho medo, eu tenho muito medo. Sempre quando ela chega em casa, eu sempre aviso com ela quando ela chega da escola, assim, eu sempre tô conversando, porque quando eu era criança, minha mãe nunca teve isso comigo, sabe? Minha mãe nunca me passou confiança, até quando eu era adolescente, jovem, eu nunca tive uma conversa de mãe pra filha, minha mãe nunca me passou essa confiança, minha mãe sempre me passava medo. Então, tipo assim, eu não quero passar medo pra minha filha, eu quero passar confiança, entendeu? Quero passar aquela confiança que ela sempre possa confiar em mim. Então, eu sempre posso contar, mesmo que ela erre algumas vezes na vida, mas que ela possa ver em mim uma amiga na qual ela possa confiar. Porque você passar medo pra seus filhos, às vezes vai fazer com que eles se distanciem de você e procure se desabafar em outras pessoas e não em você. Então, às vezes você passar confiança é muito melhor. Então, assim, eu tomo muito cuidado, entendeu? Eu tomo cuidado. E essa pessoa até julga, né? Às vezes por eu falar isso aqui, mas hoje eu me sinto muito curada em relação a isso. Por muitos anos eu sofri, eu sei que eu não sou a primeira, entendeu? Eu nem serei a última, né? Porque infelizmente a gente sabe que esse caso aí, ele é longo, né? Ele não para, ele sempre